hoje a gente vai chegar na parte final do capítulo 4, que vai falar sobre torpor e agitação mental. Lembrando, então, que uma das grandes ênfases do Lambrin são as 6 paramitas. A primeira paramita, Dana, que é a generosidade, sem querer nada em troca. Shila, que é a harmonia de mente, fala e corpo com o Dharma. Shanti, paciência, serenidade. Virya, reta energia, entusiasmo alegre. Dhyana, plena atenção, foco estável. E Prajna, que é a sabedoria, o discernimento que compreende o vazio de existência inerente, compreende a interdependência de todas as coisas. Compreende que isso que a gente chama de eu e essa suposta concretude que a gente vê nos fenômenos, ela é ilusória, ela é aparente, ela é conceitual, mas ela não existe de forma fixa e não existe de fato em termos últimos. Ela surge mediante causas e condições. Por isso que se diz que é vazia de existência inerente. Ela existe na dependência, ela não existe como algo inerente, como algo imutável, como algo fixo. Nós estamos atualmente trabalhando com dhyana, né? Já que estamos falando de meditação, de shamatha, estamos aqui nos domínios de dhyana, que é essa plena atenção, esse foco estável, que vai envolver a vigilância, vai envolver a contínua lembrança, como a gente vai ver de novo aqui nesse capítulo, vai recapitular muitos desses pontos. Mas lembrando que para que tenhamos uma boa shamatha, a gente tem que cuidar de todas as outras paramitas. Se eu não tiver uma atitude mental generosa, eu não vou ter uma shamatha adequada, eu não vou ter uma shamatha virtuosa, eu não vou ter dhyana enquanto paramita, enquanto uma virtude, enquanto uma perfeição. Se eu não tiver harmonia, a minha mente não vai conseguir ficar fixa num objeto de meditação. Ela não vai conseguir se concentrar, se fixar, se focar no Dharma. Porque a minha vida ela está destoando da minha prática do Dharma, do meu estudo. Ela está destoando da minha prática meditativa. Então tem que haver coerência aqui, tem que haver consistência. Se eu não tiver virya, se eu não tiver kshanti, paciência, serenidade, eu não vou conseguir praticar a meditação. Vai me faltar paciência para isso. Eu vou ficar suscetível à irritação, à raiva. Então a minha mente vai ficar sempre instável, sempre num processo de uma mente explosiva mesmo, né? Aquela mente volátil, que qualquer coisa ela explode. Se eu não tiver virya, eu vou ser dominado pelo torpor. Eu não vou ter reta energia, que é essa energia virtuosa, a energia que nos impulsiona para a virtude. Eu não vou ter um entusiasmo alegre. Vai me faltar motivação mesmo para praticar. Né? Eu vou ser dominado pela preguiça, eu vou ser dominado pela letargia, eu vou ser dominado pela melancolia, e daí por diante, pela tristeza, etc. Eu vou ficar esperando a morte da bezerra, né, como dizem. E se eu não tiver prajna, se eu não tiver o discernimento, a sabedoria que compreende o vazio, eu vou cultivar uma visão errônea. Então a minha meditação ela também não vai me levar muito longe, porque eu ainda, por mais que eu até possa conseguir chegar em algum estado de estabilização mental, eu ainda vou achar que tem um eu fixo lá. Eu ainda vou me apegar à minha personalidade. Eu ainda não vou entender o que de fato é isso que eu chamo de eu. Eu ainda não vou entender a interdependência de todas as coisas. Eu ainda vou estar preso na ignorância da separatividade, que é a causa do samsara, que é a causa do sofrimento, que é a vidya. E recapitulando algumas palavras, né, já que tudo isso aqui é necessário que a gente desenvolva para que tenha uma boa meditação. E eu estou falando só de shamatha, não estou falando de vipassana ainda. Embora as duas têm que ser desenvolvidas juntas, obviamente. Mas então, se eu quiser ter uma boa prática meditativa, eu tenho que praticar as paramitas, tenho que desenvolver as virtudes dentro de mim, tenho que tentar me recolher dos sentidos. Não é à toa também que uma das práticas meditativas que, por exemplo, o Patanjali sugere é a prática de recolhimento, de nós não deixarmos que os nossos estados mentais estejam suscetíveis às nossas experiências sensórias, né, que em sânscrito é o que a gente chama de pratyahara, e que a gente vai ver no budismo também, vai ver nas 6 yogas, Kalachakra. Obviamente é uma ligação aí entre Patanjali e o budismo inicial.
E quando eu penso em meditação, quando eu penso na prática meditativa, há muitas palavras que podem ser traduzidas por meditação. A gente tem a palavra bhavana, por exemplo, que se refere à prática da meditação em si, né? Eu vou sentar para contemplar ou para meditar. Em textos budistas, essas palavras que a gente usa em português, contemplação, meditação, elas não são usadas de uma forma muito diferente, não. São usadas como sinônimos mesmo. Aí vai depender de outras tradições, né, que às vezes podem diferenciar isso, mas não no caso do budismo. Então, isso que a gente chama de meditação ou contemplação, em sânscrito, é chamado de bhavana, enquanto essa prática mais formal mesmo. Eu vou sentar com uma postura adequada, né, fazendo um mudra, colocando a ponta da língua no céu da boca, atrás dos dentes da frente, para controlar a saliva, fechando os olhos, não totalmente, mas deixando eles semicerrados, de modo que eu consiga ver as minhas narinas. Vou focar na minha respiração, respirando suavemente, e vou entrar então na prática meditativa, seja ela qual for, né? Ou evocando mantra, tomando refúgio, me focando num tópico, num objeto de meditação, num assunto. Quando a gente fala em objeto de meditação, é um assunto que a gente elenca, né? Mesmo se a gente foca numa deidade, pratica uma mantra yoga, visualiza uma deidade, que aí já entra na prática tântrica, e começa a entoar mantras para aquela deidade, isso também é um objeto de meditação, isso também vai envolver shamatha, vai envolver vipassana, e isso também vai fazer com que, de alguma forma, a gente transforme a nossa mente, porque a gente está vibrando em sílabas que têm um determinado magnetismo, né? Não é à toa que os mantras não são traduzidos, e está vibrando num assunto, está vibrando num tópico que esse mantra representa, que essa deidade representa, no assunto, tópico ou energia que isso representa e que vai ter um efeito sobre nós, né? Afinal, os nossos pensamentos, as palavras, os sons, tudo isso tem algum efeito sobre nós. Então, a gente tem essa prática em termos formais, que pode chamar de bhavana. Tem a palavra dhyana, que a gente está vendo bastante aqui, que é uma das 6 paramitas, que eu gosto de traduzir como plena atenção ou atenção plena, e que inclui a contínua lembrança e a vigilância. Então, ela não é só bhavana no sentido da prática meditativa formal, mas é uma paramita a ser desenvolvida a todas as horas da vida. A todas as horas eu me manter vigilante dos meus estados mentais, dos meus pensamentos, sentimentos, emoções, e ter a contínua lembrança do Dharma. Não deixar que isso que a gente está vendo aqui escape da nossa mente nas outros momentos da nossa vida, né? Quando a gente está trabalhando, inclusive quando a gente vai dormir também. Por isso que também o ocultismo prático vai sempre dar aquela dica, né, de quando você acordar, você almejar o bem-estar de todos os seres, almejar que a humanidade seja regenerada, fazer uma guru yoga, visualizar um mestre, um guru com o qual você se identifica, ou pode visualizar o Buda, por exemplo, ou visualizar uma luz branca que seja, e já tentar ir direcionando o foco do seu dia para uma contínua lembrança acerca do Dharma. E quando dormir também, recapitular tudo que se passou naquele dia, né? Se teve alguns momentos que talvez você tenha sido dominado por algum klesha, por alguma aflição, pode ter tido um momento de raiva, alguma coisa que não foi muito, alguma atitude que não foi muito adequada. Você reflete, pensa que amanhã é outro dia, que isso pode ser trabalhado, pensar o que não deu para trabalhar, como foi a prática, e daí por diante, né? Se possível, manter um diário também é sempre bom. Manter um diário mesmo, para colocar as próprias reflexões, aquilo que vocês estudaram, as conclusões a que vocês chegaram, talvez algum insight que teve, alguma compreensão que teve durante a prática meditativa, algum sonho. Geoffrey Hodgson, por exemplo, tinha o diário dele, né? E isso é meio de praxe em todos esses personagens que a gente vê, eles mantêm um diário. O próprio Jung, por exemplo, né, tem o livro vermelho, o livro negro também, que acabou de ser publicado. Então, essa preocupação de realmente você relatar para si próprio as suas experiências. Então, a contínua lembrança e a vigilância são coisas a serem desenvolvidas dentro dessa paramita, que é dhyana, e que vai envolver shamatha também. Shamatha é associada à paramita dhyana, principalmente nessa prática de bhavana, na prática da meditação propriamente dita, em que eu sento e tento focar a minha mente no objeto de meditação.
ou num determinado estado mental, etc. Isso é dhyana colocado em prática, é tentar ter a plena atenção, jogar a nossa atenção para esse objeto de meditação. Aqui tem duas grafias de shamatha, né, que é uma grafia mais aportuguesada, entre aspas, né, porque pela gramática tradicional, SH nem faz parte do português, teria que ser X, mas seria muito estranho escrever shamatha com X, X ou CH. Mas é uma grafia um pouco mais fácil da gente digitar do que essa grafia que a gente vê aqui, que é a grafia mais formal da transliteração do sânscrito. Sempre que vocês veem esse acentozinho em cima do S, tem esse som de SH no inglês ou CHX em português. Então, o shamatha pode ser definida como tranquilização mental, tranquilidade, serenidade, tranquilo permanecer, concentração. Aí a gente tem sempre que tomar certo cuidado com essa palavra, né? Não é forçar, não é estado de tensão, tentar forçar a mente, eu vou focar só nisso e não posso pensar mais em nada, mas é uma concentração flexível, é mais uma questão de para onde você direciona a sua energia mental, para onde você direciona a sua atenção. Foco unidirecional também é uma outra possibilidade de tradução. E como eu já falei, é relacionada à paramita dhyana. E além disso, temos vipassana, que é a meditação analítica, a análise, o insight ou discernimento, né? E aqui é sempre bom realçar isso, porque eu acho que em português, às vezes as pessoas têm a ideia de que insight é como um download, né? Aquela coisa que vem subitamente do nada, e aí você de repente tem aquela ideia, como um eureka. Esse eureka ele pode acontecer na meditação, mas ele acontece mediante a reflexão e a análise. Ele acontece a partir do momento em que nós criamos um estado mental propício para que então a gente chegue a esse tipo de compreensão. Então não é uma coisa súbita que vem do nada, mas é no sentido da capacidade de entender e compreender. Por isso também é chamado de visão superior. É de nós realmente conseguirmos ter uma mente penetrante, uma mente que consegue se aprofundar naquele tópico, tanto em termos de manas, né, da nossa mente, do nosso órgão mental pensante, mas em termos também de buddhi, de fazer com que, nesse aprofundamento, a gente também ative a nossa intuição, ative buddhi em nós. Porque uma vez que a nossa mente está serenada por shamatha, né, shamatha também pode ser traduzida como serenidade, então os movimentos de manas agora estão mais domados, os movimentos do pensamento, e fica muito mais fácil direcioná-los para uma via mais intuitiva, para essa intuição superior, que não é também o que a gente muitas vezes chama de intuição no senso comum, né? Muitas vezes a gente confunde pulsões ou confunde instinto ou sentimento com intuição. Confunde até um achismo que a gente tem com intuição. Mas aqui é uma intuição realmente mais profunda, uma intuição que nos alinha com a prática espiritual. É uma intuição que nos harmoniza na prática espiritual. É realmente a luz de Buddha em nós. Então, Vipassana é relacionada à Paramita Prajna, a sabedoria, discernimento, porque vai envolver esse uso do discernimento, esse uso da análise, para que então a gente consiga chegar, né, Vipassana no seu nível mais elevado, Prajna no seu nível mais elevado, é a compreensão de Shunyata, a compreensão profunda de Shunyata. É realmente alcançar essa sabedoria que compreende o vazio de existência inerente, é nós nos esvaziarmos de eu, nos esvaziarmos de separatividade e conseguirmos esvaziar também todos os fenômenos de uma suposta separatividade aparente. E conseguimos entender realmente esse mecanismo da multiplicidade, esse mecanismo de Maya, e conseguir ver que por baixo dessa aparente multiplicidade há uma interdependência profunda, há uma teia profunda de interdependência. E por fim nós temos Samadhi, que é uma palavra mais complicada de traduzir, mas que também é muito relacionada à prática meditativa. Samadhi pode ser traduzida como absorção meditativa, né? Aqui eu coloquei traduções não necessariamente que eu concorde com elas, mas que a gente vai ver em textos por aí, em inglês, em português. Então, absorção meditativa, contemplação profunda, concentração de novo. E a gente vê concentração sendo usado tanto para Samadhi quanto para Shamatha, porque na literatura budista, principalmente na literatura Theravada, mas também na literatura Mahayana, muitas vezes
samadhi e shamatha são usados como sinônimos. Mas o samadhi não é só shamatha. O samadhi não é só eu simplesmente me fixar no objeto de meditação. Há níveis de samadhi. Samadhi pode ser entendido como a união com o objeto de meditação. A partir daquele momento, então, que eu já não percebo mais um senso arraigado de separatividade entre o meditador e aquele objeto, aquele assunto de meditação. Então, a partir daquele momento que, de fato, há uma fusão entre meditador e objeto de meditação. Por exemplo, se eu estou entoando muito um mantra, o Om Mani Padme Hum, e a partir do momento, então, em que eu me torno, em que eu me fundo com aquele mantra, em que eu me uno com aquele mantra, em que eu me torno toda vibração daquele mantra, isso é um exemplo de samadhi, de um nível de samadhi. Eu estou vibrando naquele mantra e a minha mente, então, ela só se volta para aquele mantra, no estado de absorção meditativa profunda. Mas o nível mais profundo de samadhi, realmente, por exemplo, o shivaísmo de Kashmir vai falar que o nível mais profundo de samadhi é a união com Shiva, que na linguagem deles é o shivaísmo Advaita é um sinônimo para Atman. Então, e a gente vê, acho que a gente chega a ver isso na Vedanta Advaita também. O samadhi mais profundo é a fusão com o Atman. É nós percebermos, então, que só há o Atman. O que na linguagem budista, Yogacara, vai ser chamado de Dharmata, ou Dharmakaya, que é a natureza última de todas as coisas, que é a realidade última. Que também pode ser chamado de Atman em alguns textos budistas, como a gente vai ver mais adiante no futuro. Mas o Tsongkhapa em si, ele não usa essa palavra. Então, há diferentes níveis de samadhi. Para quem já leu os Yoga Sutras do Patanjali, também vai lembrar, né, que tem aquele samadhi superior, que é o estado de Kaivala, que é o nirvana na linguagem dos Yoga Sutras, basicamente. Né? É a libertação suprema, é a iluminação suprema. Então, está muito acima de simplesmente chamar isso de uma concentração ou de chamar isso simplesmente como um sinônimo de shamatha. Vai depender realmente de qual nível, de qual contexto, de qual escola, de qual autor. Então a gente tem sempre que ter isso em mente também. Né? Diferentes escolas indianas e mesmo diferentes escolas budistas podem dar definições diferentes para essas palavras. Então agora entrando no capítulo propriamente dito, Kamalashila, que foi um personagem muito importante que atuou no século VIII, junto com Shantarakshita, né, eles que levaram o budismo para o Tibete pela primeira vez, só que não deu muito certo porque teve uma outra turma que levou o anti-dharma para lá e atrapalhou tudo. Chegou até a ter um debate, né, entre o Kamalashila e um chinês que defendia, Xuanzang, que defendia a senda súbita, a visão da iluminação súbita, do Satori, que é a visão do Zen, a visão do Chan chinês e do Zen japonês. A partir desse debate, Kamalashila ganhou o debate, expondo a filosofia madhyamika, expondo a senda gradual. Esse texto Bhavanakrama, ele é um texto que lembra muito os textos do Lamrim, apesar de ainda não ser chamado de Lamrim naquela época. Nesse texto também ele vai falar dos estágios da meditação. Então é um texto também que vale a pena a gente visitá-lo depois. E Kamalashila então diz aqui no Bhavanakrama, né, citado por Tsongkhapa, quando a sua mente se torna agitada devido à lembrança de momentos de euforia do passado, acalme tal agitação, desencante a mente, voltando-a para tópicos tais como a impermanência. Então, continuando o que a gente viu na reunião passada, que falava muito do torpor, né? Quando a mente começa a ser dominada pelo torpor, e aí o que ela tem que fazer? Ela tem que se voltar para objetos luminosos, virtuosos, brilhantes, que sejam atrativos, mas de uma forma virtuosa, claro. Então vai visualizar o Buda emanando luzes amarelas, ou uma luz dourada, ou visualiza uma luz dourada, ou uma luz branca, enfim. Ou tenta se alegrar com o Dharma, né? Tenta gerar pensamentos alegres, tenta se voltar para a Virya. Isso é o que a gente faz quando o torpor domina a nossa mente. Mas o que a gente faz, então, quando a agitação mental domina a nossa mente?
E quando a gente fala em agitação mental aqui, tem várias possibilidades de tradução. Pode ser agitação mental, pode ser excitação mental. Há uma relação com euforia aqui também, porque aqui em geral está relacionado ao apego, né? Quando algum objeto de apego mundano, que nos parece muito atraente, e aí ele tira o nosso foco da meditação. Essa agitação aqui não se refere tanto, por exemplo, à raiva. Você ficar com raiva não entra na forma como eles usam a palavra aqui. Se a pessoa fica com raiva durante a meditação, ela está sofrendo de uma dispersão causada pela raiva, mas não é agitação nesse sentido de excitação, de euforia. Quando essa agitação surge, devido a um objeto de apego que aparece na mente, eles sempre recomendam, esses textos, que a gente tente nos desencantar desse objeto. E um dos tópicos possíveis para esse desencantamento é pensar na impermanência. Que mesmo que a gente se volte para esse objeto e consiga esse objeto, ou se apegue a momentos alegres, né, de situações que a gente passou no passado, etc., pensar que aquilo passou, que nesse atual momento nós não estamos em contato com esse objeto. E que, na verdade, nós não estarmos em contato com isso é uma causa de sofrimento. A gente está com o segundo tipo de dukkha aqui, o segundo tipo de sofrimento, que é o sofrimento relacionado à memória, a insatisfação relacionada à memória. Devido à nossa insatisfação, a essa dukkha, a nossa mente ela se volta para a memória desse objeto. E a nossa mente, então, procura por esse objeto. E não consegue se focar naquilo que ela tem que se focar no momento, que é no Dharma, que é no objeto da meditação. Bhavaviveka, esse é o Paramita Hridaya, é o coração, na verdade, a Madhyamika Hridaya, é o coração da filosofia Madhyamika. Bhavaviveka viveu no século VII, né, e também teve muita importância, também relacionado ao budismo Yogacara, e meio que é uma síntese, Yogacara Madhyamika. Bhavaviveka, então, ele diz nesse texto, traga a mente de volta ao foco, observando as falhas dos objetos que a distraem. Então, é outra possibilidade. Se a nossa mente começa a se distrair muito durante a meditação, porque começa a surgir uma série de desejos, de impulsos em relação a coisas do mundo, na nossa prática, a gente pode parar para observar. E, peraí, isso realmente vai me trazer satisfação? Quais são as falhas desses objetos? Qual é o problema aqui? Por que eu ficar focando a minha mente dessa forma obcecada só vai me causar mais sofrimento? Então aqui a gente está praticando uma vipassana, está praticando uma meditação analítica, para justamente tentar manter chamata em nossa mente, tentar manter o tranquilo permanecer, tentar manter o fixar da mente, né, a serenidade meditativa. E aí, como tem esse objeto nos atrapalhando, a gente então apela para a análise. Assim como se a gente se volta para a impermanência. A gente está tentando usar o nosso discernimento aqui, está tentando usar prajna, para que a nossa mente, a nossa chamata não se degenere no foco em algo que não tem nada a ver com a nossa prática do Dharma. No caso da agitação, barra excitação, barra euforia, né, as possibilidades aqui de tradução. Então, no caso dessa agitação ou excitação ou euforia prolongada, quando isso surge de uma forma prolongada, é essencial que você relaxe a meditação por um momento e cultive um senso de desencanto, ao invés de tentar forçar a mente a retomar o foco. Porque se a gente simplesmente tenta forçar e tenta ir muito em oposição em relação àquilo, aquele pensamento só vai aumentar. Até porque aqui a gente está lidando com objetos de apego. Né? Então, aquela sensação de algo que nos dá prazer, nos dá uma boa sensação, só vai se tornar ainda mais forte. Porque aquilo está querendo nos dar essa sensação boa e a gente está tentando tirar o nosso foco, né, para a meditação, para a chamata, para um objeto de meditação, sendo que tem uma sensação muito mais agradável que está lá tentando nos distrair. Então, a gente tem que tentar relaxar a nossa prática meditativa. Peraí, respira e cultivar esse senso de desencanto. Aí seja apelando para uma meditação analítica acerca da impermanência ou acerca das faltas, das falhas daquele objeto, daquela coisa que está aparecendo na nossa mente que está atrapalhando a nossa prática, por ser algo muito agradável em termos mundanos.
Quando a agitação não for tão intensa, retome a atenção dispersa e fixe-a no objeto de meditação. Então, quando a nossa agitação não está tão forte, e aí isso a gente tem que saber, né? Cada um vai saber de si. Se é uma agitação que a gente consegue simplesmente só mudar o foco, ou se então vai ter que realmente ir para uma meditação analítica, ou se vai ter até que parar a prática meditativa e voltar a retomar depois. Então, quando a agitação não for tão intensa, retome a atenção dispersa e fixe-a no objeto de meditação. Se não está tão intenso, é só uma breve distração, então você retoma, não deixa a sua mente ficar perambulando, né, por aquela direção. Quando a agitação surgir na mente, interrompa este movimento, acalme e estabilize a mente. Então, quando ela está prestes a surgir, você sente que, por meio da vigilância, você sente que tem um pensamentozinho lá que está aparecendo, que está querendo nos levar para um outro canto, às vezes uma palavra que vem à mente, de repente ela, se a gente dá corda, ela vai arruinar toda a prática da meditação. Se acalme, interrompa este movimento, mantenha o foco no objeto de meditação e tente estabilizar a mente. Ensina-se, em termos gerais, que se a sua mente estiver agitada, você deve focá-la no objeto de meditação. Se estiver embotada, você deve voltá-la para um objeto agradável ou inspirador e virtuoso, como nós vimos no capítulo passado. Então, se ela está agitada, a gente tem que dar um jeito de se voltar para o objeto de meditação, né? Não deixar que aquele outro objeto que está nos atrapalhando, aquele objeto de apego, domine o nosso fluxo mental. Já se ela está embotada, se está sob o poder do torpor, você deve voltar, então, para um objeto agradável, ou inspirador e virtuoso. Se a sua mente já estiver agitada, não mude o foco para objetos agradáveis, pois alimentarão a energia da dispersão, porque você já está tomado por uma energia de euforia mesmo, né? Uma energia de prazer, uma energia... Então, você vai gerar mais energia ainda para si, isso vai se misturar com aquela outra energia do apego. É como aquela metáfora do vaso que a gente vê, né? Aquele vaso que está com as águas turvas, e aí mesmo quando algo de bom entra nele, aquele algo se mistura com a sujeira. Então, da mesma forma que os pensamentos, a gente pode até tentar voltar a nossa mente, tentar gerar víria, etc., mas se ela já está agitada, o problema não é falta de víria, o problema é que a nossa energia está mal orientada, ela está desorientada. Por isso que a gente tem que acalmar um pouco para conseguir reorientar a nossa energia. Senão a gente vai ficar alimentando, se energizando, e isso só vai alimentar ainda mais essa dispersão energética, só vai aumentar ainda mais essa falta de foco. E quais são as causas subjacentes ou sinais do torpor ou embotamento? E quais são as causas subjacentes da agitação ou excitação mental? Aqui, então, Tsongkhapa vai citar a Sangha, né, da escola Yogacara, século IV, na Índia, no Yogacara Bhumi, que é um extenso tratado, que é um dos grandes tratados do Dharma indiano, e que nem tem traduzido por completo ainda em nenhuma língua ocidental. E nesse texto, então, o Asanga vai dizer quais são os sinais do torpor. E aqui, quando a gente vê a palavra sinal, é no sentido de causa subjacente, aquilo que sinaliza, que vai direcionar para o surgimento do torpor, ou embotamento, né, se vocês preferirem essa palavra. Não restringir as faculdades sensórias. Está faltando pratyahara. Se a gente não tenta controlar as nossas faculdades sensórias, se a gente permite que a nossa mente, nosso pensamento, nossa manas caia só no jogo das sensações, então a gente vai ser dominado por uma série de sensações, inclusive a do torpor, dependendo do nosso humor, dependendo do nosso estado, né? Ou pode ser outras sensações. Não comer em moderação. Se a nossa alimentação está inadequada, isso vai afetar a nossa prática da meditação, né? Se a gente come demais, não comer nada também não é bom, obviamente, mas se a gente come demais e está sempre no processo de digestão, isso vai afetar também
a nossa prática meditativa, porque o nosso prana está trabalhando na digestão, né? Tem um prana específico para isso, a nossa energia está trabalhando nisso. Nosso cérebro, é como quando a gente almoça, e logo depois que almoça, tenta estudar alguma coisa, ou vai para uma aula, alguma coisa assim, vai para o trabalho imediatamente depois que almoçou, e bate aquela liseira, né? Bate aquele cansaço, aquele torpor. Então, se a gente não come em moderação, fica toda hora comendo e bastante, isso vai nos afetar na prática meditativa e vai causar torpor. Não se esforçar na prática devido ao sono em horas inadequadas. Ou dormir demais, dormir em horas que a gente poderia estar se dedicando ao Dharma, estudando o Dharma, né? Passar a manhã dormindo, ou dormir a tarde inteira, né? Que são justamente as melhores horas para se estudar, hora que tem bastante prana, bastante luz, para estudar, para meditar, ou não dormir à noite. E aí vai ficar cansado durante o dia inteiro, a mente não vai funcionar bem, ela vai ficar embotada, obviamente. E não só vai ficar embotada, como aí também vai vir aquela necessidade de talvez ter que dormir durante o dia e perder o tempo, né? E à noite também ela vai continuar embotada, porque dorme durante o dia, mas o organismo que precisa dormir à noite, né, é o nosso natural, nós não somos animais notívagos. Algumas pessoas podem ser mais matutinas, vespertinas, mas a não ser que haja algum problema de saúde, ninguém deveria ser notívago. Nós seguimos o fluxo, o ritmo do sol. Então, o ritmo do prana, da vitalidade. Então, se a gente está com esse problema, mesmo que a gente passe a noite toda acordado, vai ficar no estado de embotamento. O nosso organismo, o nosso prana não vai estar funcionando direito. Falta de vigilância. Se a gente não tem vigilância, o torpor vai nos dominar. Vai aparecer, a gente não vai nem notar, e quando viu, a gente está totalmente lesado, embotado. Comportamento delirante. Esse comportamento delirante aqui, em inglês estava comportamento deludido, né, que essa palavra não existe exatamente em português, delusão, embora a gente já veja por aí. Mas é um comportamento totalmente voltado para as experiências do samsara mesmo. É um comportamento que não consegue conceber, né, uma conduta que não consegue conceber a vida fora do samsara, que não consegue conceber que é necessário se restringir um pouco das experiências do samsara, se a gente de fato quiser evitar que o torpor, que o embotamento nos domine. Que essa energia, eu gosto de associar o torpor com a energia de tamas, que essa energia tamásica nos domine. O excesso de sono, como eu já falei, não desenvolver os métodos habilidosos, que são os métodos de prática das paramitas, tentar praticar as paramitas, principalmente Shila, para que a gente tenha harmonia de pensamento, palavra e ação. Não meditar, não estudar. Então, não desenvolver os métodos necessários de como aplicar o Dharma na nossa vida diária para que a nossa vida seja condizente com as nossas aspirações espirituais. E para também que ela nos ajude, né? Para que ela nos conduza para as nossas aspirações espirituais. Ser preguiçoso em relação às próprias aspirações. Você aspira a algo, mas falta víria para correr atrás. Então, se a gente tem esse tipo de preguiça, a gente pode ter as melhores intenções, as aspirações mais elevadas do mundo, mas sem esforço a gente não vai longe, né? A senda gradual, o budismo idôneo, vai sempre bater nessa tecla. Sem esforço, e virya está relacionado com esforço, né? Uma energia que a gente tem que colocar em prática, em ação. Sem esforço a gente não vai conseguir avançar rumo às nossas metas, nem na vida mundana, nem no Dharma, nem na vida espiritual. Isso está relacionado com a falta de virya. Então, falta de virya, falta de análise também. Aquela mente que não se preocupa muito em tentar refletir, analisar. Está faltando vipassana aqui. Né? Às vezes, uma mente que ela pode só querer chamata, por exemplo. Ela só quer ficar numa boa, só quer ficar num estado meio estático e não usa o órgão mental que surgiu em nós para que nós pudéssemos usá-lo. Né? A mente ela se desenvolve no homem e a partir desse momento o homem se torna homem de fato. A Blavatsky até fala disso nos comentários da Doutrina Secreta. É a partir do momento que o quinto princípio, que Manas, acorda dentro de nós,
é que aí sim que dá para dizer que o ser humano se tornou um ser humano de fato, lá no final da terceira raça, né? E o quinto princípio ele ainda existe de forma potencial dentro de nós, ele ainda não está plenamente desenvolvido. Ela fala também. Só lá para o final da quinta, para a sexta raça, que aí sim a nossa manas vai estar ainda mais desenvolvida. Não é à toa que a gente tem tanta dificuldade de controlar os nossos pensamentos. E não entende direito o poder deles ainda também. Então, falta de análise, não tentar praticar, não tentar usar o pensamento de uma forma virtuosa, de uma forma reflexiva, não tentar aplicar vipassana, não tentar aplicar o discernimento, prajna, não ter discernimento, não dar a devida atenção à serenidade, não se importar com o shamatha, com a serenidade. Aqui é basicamente se a pessoa não se importa com a prática da meditação, então ela vai ficar bastante suscetível ao poder do torpor, porque ela não está tentando elevar a mente, ela não está tentando direcionar a mente dela para a virtude, não está tentando direcionar a mente dela para as paramitas, para uma vida integrada com as 6 paramitas. Então, vai faltar serenidade a essa mente. Não praticar shamatha. Se falta serenidade, se falta análise, se ela é preguiçosa em relação às próprias aspirações, dificilmente ela vai praticar shamatha. Ela não vai conseguir praticar shamatha. Se não tem virya, daí por diante. Ou mesmo que ela até tenha certo grau de tudo isso, mas se ela não tenta praticar shamatha, se ela não tenta estabilizar a mente no estado virtuoso, no objeto virtuoso de meditação, então a mente também vai ficar suscetível ao torpor. Ela vai ficar suscetível a uma série de kleshas que vão induzi-la ao torpor, né, como a tristeza, a melancolia e daí por diante. Porque ela não consegue manter o foco, o reto foco, a reta energia em algo mais produtivo, algo mais virtuoso. Deixar a mente permanecer embotada como se estivesse num quarto escuro. Quando a gente está muito embotado é bem isso, né? Parece que não consegue fazer nada, parece que os pensamentos vêm, mas a gente não consegue, fica aquela névoa mental. A gente não consegue direito entender aqueles pensamentos que estão na nossa cabeça. Ou então vem um padrão de pensamento do qual a gente não consegue se livrar e um padrão que nos puxa para baixo, né? Um padrão mais melancólico, um padrão que realmente vai nos embotar de alguma forma. E se a gente deixa a mente permanecer assim, não tenta aplicar nenhum antídoto, fica curtindo a letargia, como se estivesse nesse quarto escuro, descansando, esperando a morte, a gente vai virar um campo para o torpor, né? Nós vamos nos tornar a personificação do torpor. Não sentir deleite ao se focar no objeto de meditação. Isso é um ponto importante também. A gente tem que tentar buscar sentir algum senso de bem-aventurança na nossa prática de meditação. A prática de meditação ela tem que ser agradável. Por isso que não é uma prática de tensão. Muito pelo contrário. É uma prática para que a gente tenha uma serenidade agradável. E para que a gente, então, alcance níveis de deleite, níveis de êxtase, níveis de bem-aventurança. O próprio Samadhi, ele envolve isso, né? Envolve esse tipo de êxtase, esse tipo de bem-aventurança. E mesmo o shamatha, quando a gente fixa a nossa mente no objeto de meditação, significa que ela está pacificada e que há esse senso de bem-estar, independente de qual objeto que seja, né? Sendo um objeto que nos conduza à virtude. E no Yogacara Bhumi, então, a Sangha também vai falar sobre as causas subjacentes, né, os sinais, e aqui novamente sinais no sentido de causa, daquilo que vai sinalizar para o surgimento da agitação ou excitação mental ou euforia mental. Então, no Yogacara Bhumi, a Sangha diz, quais são os sinais da agitação? A gente vai ver que, na verdade, são muitos sinais em comum com os sinais que causam torpor também. Não restringir as faculdades sensórias, novamente, né, se eu estou me deixando levar pelos meus sentidos, pelas experiências sensórias, eu vou ficar tanto suscetível ao torpor em determinado momento, quanto à agitação. Vai depender de qual experiência aí que eu vou ter, do que eu vou
com o que eu vou me envolver. Não comer em moderação. De novo, né, se não tiver cuidado com a alimentação, dependendo da alimentação, ao mesmo tempo que eu posso ter torpor, eu também posso cair na agitação mental. E como a agitação está muito ligada ao apego, à agitação, à excitação, ou eu posso cair numa glutonice mesmo, né, e ter um apego forte àquele alimento e querer comer cada vez mais no estado compulsivo, ou também eu posso ingerir determinadas substâncias, determinados temperos que vão favorecer com que a minha mente fique excitada, fique agitada, e que excite o corpo também para experiências e objetos sensórios. Não se esforçar na prática devido ao sono em horas inadequadas. A questão do sono aqui entra de novo, né? Essa falta de cuidado com o sono, com a higiene mental. Que também se eu dormir demais, ou eu posso ficar com torpor, ou dependendo do tipo de organismo, do humor da pessoa, né? Se é uma pessoa... Porque aí a gente pode lembrar daquela questão dos humores também, né? Tem aquelas pessoas que são mais melancólicas, aquelas pessoas que são mais fleumáticas, mais coléricas. Ou a gente pode também pensar em termos indianos, né? A pessoa que é mais tamásica, mais suscetível ao torpor, e aquela pessoa que é mais rajásica, então ela vai ser mais suscetível à agitação, à hiperatividade, etc. E pessoas em geral oscilam, né, entre as duas coisas. Então, esses sinais aqui, como a gente vê, muitos deles são parecidos, porque dependendo da circunstância, dependendo do contexto, ou eles vão me levar para o torpor, ou vão me levar para a agitação. E agitação e torpor estão sempre meio ligados também, né? Porque depois que a agitação passa, depois de tanta euforia, essa energia se dispersa, aí naturalmente a pessoa cai no torpor. Da mesma forma que se eu fico muito ansioso com algo, uma hora o organismo não aguenta, né? A mente não aguenta tanta ansiedade, e aí cai na melancolia, na depressão, e fica oscilando entre as duas coisas. Então, ter esse cuidado com a alimentação, ter esse cuidado com o sono, né? Não dormir em horas inadequadas, para não bagunçar totalmente o sono. Ter vigilância, a falta de vigilância novamente também, né? Porque aí eu não percebo quando eu estou sendo provocado por algum objeto do samsara. Quando tem algum objeto do samsara, ou melhor, pelos kleshas, nessa minha interação com os objetos do mundo. Então a minha mente samsárica, ela não percebe, se não tem vigilância, quando ela está sendo realmente provocada pelos kleshas a perseguir aquele objeto mundano e a se voltar para aquelas experiências mundanas. Então, essa falta de vigilância vai ser um problema aqui também. Comportar-se com apego, falta de vigilância é sempre um problema. A questão do apego aqui é importante porque, como já vimos, essa agitação, excitação mental, ela tem a ver com os objetos de apego. Então, se eu estou muito apegado àquele objeto e eu não tento controlar esse apego, né, estou ao longo do meu dia, da minha vida, sempre me direcionando aos meus apegos, durante a meditação, possivelmente aquilo vai me atacar de novo. Isso pode ser apego, não estou falando só de apego a objetos materiais, pode ser apego a pessoas, a situações também. Né? Sei lá, a pessoa está apaixonada e está tão obcecada de uma outra pessoa que quando ela vai meditar, só vem aquilo na mente, né? Só vem o pensamento daquela pessoa, em como ela gostaria de estar perto daquela pessoa. Ou então, ela lembra de alguma situação social que foi muito boa, e talvez alguma situação social que é frequente na vida dela, ou alguma questão de trabalho, a qual ela é muito apegada, e aí tudo isso vem na mente daquela pessoa durante a meditação, em que é uma hora em que, pelo menos naquele momento, ela deveria conseguir ter como foco prioritário um objeto de meditação virtuoso, um assunto relacionado à prática do Dharma, à transformação da mente, à compreensão do Dharma, a compreensão da realidade. Então, a gente não tentar limitar muito os nossos apegos na nossa vida mundana, na nossa vida diária, saber que cada coisa deve ficar em seu quadrado. Né? Claro que as pessoas têm que trabalhar, se relacionar, etc., mas não deixar que isso se torne o foco central da vida, já que a meta de alguém que busca o caminho do Dharma, a senda do Dharma, é que o Dharma seja o foco central. Ter um modo inquieto, né? Aquela pessoa que está sempre inquieta,
que não consegue parar quieta mesmo, que é hiperativa, que não consegue se focar em nada. Isso também, obviamente, vai estar relacionado com a agitação, porque essa pessoa inquieta, ela está sempre pulando para objetos de apego. Ela está sempre pulando para objetos que lhe são atraentes. Por isso que ela não consegue se focar numa coisa só. A gente vive num mundo, né, que estimula bastante essa inquietude. Falta de desencanto. E aí tem a ver também com a falta de desencanto. Esse excesso de apego pelas coisas. Eu achar que os objetos de apego vão realmente me causar satisfação e achar que então eu vou conseguir, de alguma forma, ter felicidade duradoura, ter contentamento com eles. E não entender que eles são impermanentes, não entender que essa vida é impermanente, não entender que vai ter próximas vidas, não entender que o samsara tem como características principais o fato de que o samsara não é o Atma, né? Quando nós nos relacionamos com a nossa mente kleshada, nossa mente samsárica, seja com outros seres que também padecem disso, com outras pessoas que também padecem da mesma doença, né? O samsara é uma doença, a gente pode pensar assim, a gente não consegue perceber de que essas coisas que a gente experiencia não são coisas que realmente nos conduzem à realidade última, não nos conduzem ao Atma. Porque essas coisas são impermanentes, estão sujeitas a causas e condições, essas coisas vão passar com o tempo, vão mudar. E aquela satisfação que a gente queria não vai durar muito tempo. Ela vai passar também e vai ficar na memória e vai nos impulsionar a buscar mais e mais aquelas experiências. E conforme mais a gente busca, mais a gente reforça esse mecanismo do apego. Então, está faltando um desencanto, está faltando entender que o samsara é impermanência, que o samsara é anatman, é o não atman, que o samsara é insatisfação, é dukkha, é sofrimento. Justamente por ele não ser o atman. Então, essa falta de desencanto, não desenvolver os métodos habilidosos, de novo, não desenvolver as virtudes, não se desenvolver nas práticas, não se desenvolver no estudo do Dharma. Falta de virya. Não ter virya, porque virya é a reta energia. Então, se a minha energia está agitada para objetos de apego, isso aqui não é virya, isso é uma energia dispersa. Mas não é realmente aquela energia que está bem fundamentada, que está bem harmonizada e que me impulsiona no caminho da virtude, no caminho da reta ação, no caminho de ações de mente, de fala e de corpo que sejam condizentes com o Dharma, que sejam condizentes com a nossa busca espiritual, com a nossa natureza espiritual. Falta de análise novamente. Se a pessoa está sendo muito dominada pelo apego, obviamente ela não está analisando direito, não está refletindo direito. Está faltando estudo, análise e reflexão. Está faltando vipassana, está faltando prajna, discernimento de entender que esses objetos de apego são vazios de existência inerente. Que essa sensação de apego é vazia de existência inerente. Que esse eu que se apega é vazio de existência inerente. Não dar a devida atenção à serenidade, novamente, como a gente viu, né? A mente não está buscando serenidade, ela está buscando euforia. Meditação não harmônica, então ela está se voltando para práticas meditativas que são desarmônicas, que ou são práticas meditativas, e aí algumas práticas errôneas que realmente podem impulsionar o poder dos kleshas em nós, ou quando ela senta para meditar, a conduta de vida dela está tão desarmônica que a meditação vai ser desarmônica também. A mente vai simplesmente se deixar levar para esses objetos de apego. Aqui uma meditação desarmônica seria, por exemplo, eu ficar meditando pela minha prosperidade material, por exemplo. Né? Eu estou direcionando a minha mente para um objeto de apego. Eu estou direcionando a minha mente para o samsara. Não dar a devida atenção à serenidade, meditação não harmônica, sem focar adequadamente no objeto de meditação. Eu vou tentar me focar no objeto de meditação, mas também como a minha mente está desarmônica, esse foco se dispersa e eu me distraio facilmente por qualquer assunto que cause excesso de empolgação. Então, qualquer coisa na minha mente que vai me deixar eufórico, empolgado, agitado, excitado mentalmente, eu caio naquela rede, eu caio naquela armadilha.
E é claro que isso se reflete na nossa vida diária também, né? Aquela pessoa que se deixa levar. A primeira coisa atraente para ela, ela vai e se joga naquilo e depois quebra a cara. A gente vê isso em uma série de experiências, né? Desde experiências mais extremas, por exemplo, né? A pessoa começa a se envolver com uma série de substâncias, de drogas, etc. Nessa euforia e vai gerando apego, porque já é uma questão até patológica, né? Surge o vício. E a partir daí, então, ela vai se destruir naquele caminho. E não vai conseguir mudar o foco mental. E é claro que esse caso extremo também vai afetar nossos corpos sutis. Também, né? Voltando aí à questão do álcool, que eu tinha mencionado lá da a monja famosa, que está fazendo propaganda para a marca de cerveja, se ela tivesse estudo de esoterismo, de budismo esotérico, ela saberia que o álcool faz mal para o nosso corpo sutil. O álcool ele machuca o nosso corpo sutil. Então, mesmo que a pessoa não fique exatamente bêbada, né, mesmo que a pessoa tenha aquele vinhozinho diário e tal, que não chega a deixar ela bêbada, não deixa ela violenta nem nada, mesmo assim há um efeito sutil, deletério no nosso corpo sutil, que vai nos tornar suscetíveis aos astralismos da vida, vai nos tornar suscetíveis aos seres do astral também, mesmo que seja uma influência levemente sutil. Portanto, é importante zelar pela prática do Dharma entre as sessões de meditação. Use a vigilância para notar a agitação e o torpor, mesmo que sutis. Então, todos esses sinais aqui, eles surgem ao longo da nossa vida, né? São essas causas que vão fazer com que, durante a meditação, a agitação e o torpor venham à tona. Então, eu tenho que tentar praticar o contrário de tudo isso aqui, para que quando eu chegue na prática meditativa, não tenha tanta dificuldade, para que a meditação flua de uma forma mais fácil. Porque a meditação ela se apoia na nossa conduta, na nossa rotina na vida diária. Ao mesmo tempo que ela é um combustível para melhorar a nossa disciplina de vida, nosso estilo de vida budista, se a gente busca esse estilo de vida, mas só a meditação por si só não vai resolver se a nossa conduta de vida não está se encaixando bem com essa prática meditativa. Então, a gente tem que zelar pela prática do Dharma entre as sessões de meditação, como o Tsongkhapa já disse antes em outros trechos do Lamrim Chimo. Mais importante até do que o que você faz durante a prática meditativa é o que você faz entre as sessões de meditação. O que você faz quando você não está meditando? Essa é a questão. Está alimentando os kleshas ou está praticando as paramitas? Use a vigilância para notar a agitação e o torpor, mesmo que sutis. Com uma boa vigilância, isso vai depender também de um bom discernimento, vai depender também de uma boa harmonia de vida, a pessoa vai conseguir notar quando a agitação e o torpor surge, e logo que ele estiver surgindo, mesmo que sutilmente, a pessoa não dá bola para aquilo, não dá ouvido para aquilo, e consegue manter o foco em algo mais útil, algo mais salutar, mais virtuoso. Você deve interromper o surgimento do torpor e da agitação. A partir do momento que surge, tente interromper de alguma forma, como a gente já viu sugerido aqui. Né? No caso do torpor, ou tentar meditar sobre Virya, se voltar para Virya, para alegria, visualizar uma luz, visualizar o Buda, as marcas auspiciosas de um Buda, etc. Pensar em coisas auspiciosas e alegres ao mesmo tempo, e virtuosas ao mesmo tempo. E no caso da agitação, se desencantar, se voltar para a impermanência, a iminência da morte, e daí por diante. Pensar que aquele objeto que está agitando a minha mente, que está seduzindo a minha mente, não vai me trazer satisfação, contentamento duradouro. Maitreya ensina, no Madhyanta Vibhaga, que se deixar levar pela agitação ou pelo torpor constitui a falta da não aplicação. É a não aplicação do antídoto, né? Porque eu estou me deixando dominar e não estou tentando aplicar nenhum antídoto para isso. Eu simplesmente estou deixando a vida me levar, o samsara me levar. Em suma, retire a sua mente da dispersão e da agitação, fixando-a no objeto de meditação e busque estabilidade. Então, buscar essa estabilidade.
retirando a mente da dispersão, não deixando ela ficar agitada, eufórica, excitada, e se fixar no objeto de meditação. Quando a mente estiver estabilizada, serenada, serena, tome precauções, no sentido aqui de que seja vigilante, para evitar o torpor e traga à mente uma intensidade vívida daquele objeto de meditação, que aqui entra a contínua lembrança. Então, praticando a contínua lembrança e a vigilância, eu tento manter essa vivacidade do meu objeto de meditação na minha mente. Ao alternar na aplicação dos antídotos, conforme o necessário, você alcançará uma chamata excelente. Então tem que saber, né, qual a hora de aplicar um determinado antídoto. E conforme o necessário, vai ser dito aqui, não exagerar muito. Como remédio, a gente não pode tomar além da dose prescrita. E assim a pessoa é capaz de alcançar a chamata excelente. Quando se alcança a estabilidade chamata em relação ao objeto de meditação, não há mais necessidade de aplicação dos antídotos. Então, quando a pessoa chega em chamata, de fato, não tem mais porquê. Como a gente viu lá na imagem dos estágios de chamata. Né? Porque o elefante, o macaco já sumiu. E o meditador, ele já está montado no elefante. O elefante já não tem mais nenhum ponto escuro, já não está mais olhando para trás, não tem mais nenhum coelho em cima dele, não tem mais nenhum macaco o guiando. O meditador já está montado, quer dizer, você já está montado na sua própria mente, você já domou a sua própria mente, já domou esse veículo. Então não tem mais por que aplicar os antídotos. A mente já está fixa na contínua lembrança, no smriti, em sânscrito, do Dharma. E não vai mais perder o foco durante aquela prática. Aplicar os antídotos sem necessidade faz perder o foco. Então, não adianta eu sentar para meditar, a meditação está indo razoavelmente bem, aí de repente eu começo a me preocupar e pensar, peraí, agora eu tenho que praticar a vigilância, agora eu tenho que mudar aqui o meu tópico e de repente começar a me preocupar com a contínua lembrança de algum outro ensinamento que não tem a ver com aquele objeto de meditação. Aí aqui há uma dispersão, por isso tem que tomar cuidado, saber qual é o momento certo. Isso a gente sabe na prática, não tem nenhum manual. Quando a gente está praticando a meditação, a gente vai perceber. Cultive a equanimidade, permaneça na equanimidade. O budismo vai falar muito da equanimidade, né? O peksha, em sânscrito. Que equanimidade pode ser entendida de várias formas, como a gente vai ver aqui. Vamos fazer a pergunta, né? Vai ter essa pergunta no Lamrim Chemo. Que tipo de equanimidade é essa? Em termos gerais, há 3 tipos de equanimidade. O primeiro é o sentimento de imparcialidade. É você ser imparcial em relação aos outros seres, né? Como ensina a luz no caminho. Não distinguir as pessoas entre amigos e inimigos. Aquelas pessoas pelas quais eu tenho apego e aquelas pelas quais eu tenho aversão. Amigo aqui nesse sentido mundano, né? Claro que a gente pode pensar em amizade no outro sentido muito mais elevado. Mas amigo nesse sentido, né? Aquela pessoa me agrada, logo eu estou do lado dela. Aquela me desagrada, logo ela é minha inimiga. Mas pensar neles como os nossos instrutores. Vamos sempre aprender com essas pessoas, são todos nossos instrutores. Ou pensar que todos os seres, como os textos budistas falam bastante, todos os seres têm uma base comum. Qual é essa base comum? Todos os seres sencientes, isto é, os seres que têm um contínuo mental neles, os animais, os devas, os asuras, os humanos, os seres infernais, e por aí vai, esses seres, por terem um contínuo mental, por terem um fluxo mental neles, uma mente sutil, terem chita neles, né, a mente que renasce vida após vida, eles vão ter algum grau de kleshas, eles vão ter algum grau de desejos, eles vão ter algum grau de aspiração. E esses seres, então, eles buscam as causas da felicidade e buscam se afastar do sofrimento. Assim como os seres operam no Kama Dhatu, onde nós estamos, nessa esfera da existência, nesse reino que nós estamos, onde o princípio Kama, o princípio do instinto, o princípio do desejo, é um princípio bastante desenvolvido nessa nossa esfera.
e vai se manifestar de formas diferentes nessas diferentes classes de seres. Então, todos os seres buscam evitar as causas do sofrimento e buscam gerar as causas da felicidade. É claro que, devido ao poder dos kleshas, há uma confusão aqui. A pessoa troca o que realmente causa felicidade por aquilo que causa sofrimento. E ela vai em direção, então, à causa do sofrimento, achando que aquilo é uma causa de felicidade. O ser humano faz isso e os outros seres também, no samsara, fazem isso. Como a mariposa, por exemplo, né? Se acende uma luz e ela vai atraída por aquela luz e acaba morrendo queimada por aquela luz. E assim somos nós, quando a gente desenfreadamente corre em direção aos objetos dos sentidos. Então, a gente tentar ter um senso de imparcialidade em relação às coisas. Ter esse senso que está muito ligado à vaidade, está muito ligado àquela indiferença, entre aspas, a um senso de desapego, a um senso de renúncia a essas coisas do samsara, uma vez que nós entendemos que essas coisas não vão nos trazer satisfação de fato, já que estamos no samsara, e o samsara é insatisfação. O samsara é dukkha, é sofrimento. Então, ter esse sentimento de imparcialidade com as coisas, com os fenômenos, com os seres, né, realmente um certo afastamento, um certo distanciamento que você observa, saber observar antes de pular em cima das experiências. A imparcialidade, que é um dos 4 imensuráveis. Recapitulando aqui os 4 imensuráveis, eu coloquei aqui mais abaixo no slide. Em sânscrito, Brahma Vihara, a morada de Brahma, eles são a equanimidade, o Peksha, que é justamente, né, lembrar que todos os seres buscam a mesma coisa. Todos os seres têm uma natureza Buda dentro de si. Todos os seres buscam se libertar do sofrimento. A sua forma, talvez equivocada, a sua maneira, mas nenhum ser quer sofrer. Então, a equanimidade nesse sentido, a alegria empática, mudita, aquela alegria que é empática em relação aos outros seres, que se alegra com o alegrar dos outros seres, que se alegra com a felicidade dos outros seres, das outras pessoas, daí por diante. A compaixão, karuna, se compadecer com o sofrimento do outro. E o amor incondicional, maitri, ter esse amor que é incondicional, que é impessoal, que vai além da casca individual, que não é um amor a personalidades, não é um amor a indivíduos, é um amor a tudo que existe. É uma energia de realmente querer se abrir, se voltar para o benefício de todos os seres. E que está muito ligado com o bodhicitta, né? A mente desperta, como a gente pode traduzir bodhicitta, né? O altruísmo também é outra tradução possível, está muito ligado a esse amor incondicional. Mas esse amor incondicional, ele não vai chegar em nós, não vai se desenvolver em nós, se a gente não tiver primeiro a equanimidade. A gente vai ver, por exemplo, no texto do Shantideva. Primeiro, eu tento equalizar eu e outros. Eu tento ver que eu e outros estamos no mesmo barco, sobre as experiências que a gente não quer ter, né? Ninguém quer sofrer. E aí, depois que eu equalizo eu e outros, eu troco eu por outros. E a partir daquele momento, então, eu ajo, não mais me focando no meu eu, mas me focando nos outros seres, no bem-estar dos outros seres. Isso é curioso, porque até em nível cósmico, né, eu estava relendo hoje os comentários da doutrina secreta da Blavatsky, se a gente for pensar até no nível cósmico mesmo, né, todo esse caminho, essa senda, ela vai levar para um estágio de adeptado tão elevado que esses adeptos eles já têm um senso de despojamento completo. E há alguns graus muito elevados, de seres muito elevados, que são seres que vão continuar emanando a sua energia para ajudar a humanidade, mesmo quando for o fim dessa cadeia planetária. Mesmo quando a gente estiver no pralaya dessa cadeia planetária, vão ser seres, então, que a Blavatsky até chama de píteres terrestres, nesse caso aqui. Né? Tem os solares e os lunares, que a gente vê na doutrina, aqui ela brincou com a terminologia e chamou de píteres terrestres, que são seres que vão ajudar as futuras humanidades que virão, que vão ajudar no estado posterior ao fim de uma cadeia planetária, ou ao fim de um globo também. Então,
A imparcialidade pode ser tida como esses 4 imensuráveis, mas também pode ser entendida como equanimidade com respeito à aplicação, né? Aqui é a aplicação dos antídotos na prática meditativa. Então, são esses 3 tipos de equanimidade. Neste contexto, que é esse terceiro aqui, equanimidade com respeito à aplicação, neste contexto nos referimos à equanimidade com respeito à aplicação. Isto é, a mente agora tem um foco estável com objetos de meditação. Esse não aqui está errado, isto é, a mente ela tem esse foco estável com objetos de meditação e não se exige mais a aplicação de vigilância ou contínua lembrança. O meditador e o objeto de meditação eles se tornam equânimes. Por isso que há um nível de samadhi aqui. Porque a partir do momento que há essa equanimidade de foco, né, por isso que se fala numa união, ou numa fusão entre o meditador e o objeto de meditação. Porque os kleshas não estão mais pululando na minha mente, atrapalhando a minha prática meditativa. O foco ele está plenamente harmônico e eu estou vibrando na energia daquele objeto de meditação. Naquela ideia que aquele objeto de meditação suscita. E estou transformando a minha mente. Né? O meu contínuo mental está se colorindo por aquilo, desde as suas camadas mais superficiais até as camadas mais profundas. O que a Sangha fala sobre equanimidade no Yogacarabhumi? O que é equanimidade? Conforme a sua mente se volta para objetos de meditação, por meio do tranquilo permanecer, shamatha, e da meditação analítica, vipassana, trata-se de se focar com um engajamento mental calmo e espontâneo, um senso de bem-estar mental, um funcionamento mental sem esforço, após a mente ter sido posta a servir um equilíbrio mental livre das aflições. Porque a partir desse momento, então, que a pessoa chega nessa equanimidade mental, equanimidade meditativa, que é basicamente a combinação de shamatha, ela vai ter um senso de bem-estar e um funcionamento mental que não vai exigir tanto esforço, porque agora ela está com a mente serena, então ela consegue se voltar para a virtude sem ter que ficar toda hora lutando contra os kleshas. Ela consegue se voltar sem que venha um klesha lá tentando atrapalhar, um pensamento ruim, algum apego, alguma aversão, tentando desviar o meu foco. Quais são os sinais de equanimidade? O objeto de meditação coloca a sua mente na equanimidade. A sua mente não tem um fluxo excessivo de energia em respeito ao objeto de meditação. Então, o objeto e a pessoa estão estabilizados na prática meditativa. E não há um excesso de energia. Não há um excesso de energia que possa levar à dispersão. Não há uma aplicação incorreta dos antídotos. Há uma harmonia aqui entre os dois. Porque se houver um fluxo excessivo de energia, pode dar um curto-circuito também. E aí aquela mente que está jogando tanta energia excessiva naquele objeto de meditação, ou pode entrar no estado eufórico, se ela não estiver muito bem preparada, né? Porque aí também os pranas estão se movimentando na gente, né? Os ventos estão se movimentando. Ou então é tanta energia que ela não vai conseguir aguentar e essa energia vai começar a se dispersar e pensamentos relacionados ao apego vão começar a pulular e vai surgir a agitação. Ou outros kleshas também, né? A raiva, etc., podem começar a pulular. Qual é o momento ideal para a equanimidade? Em termos de shamatha e vipassana, quando a sua mente estiver livre da agitação e torpor. Então, quando a mente já superou a agitação e o torpor, ela está nesse estado equânime, harmônico. Maitreya diz no Madhyanta Vibhaga, por meio da reta energia, por meio de virya, a sua mente se torna útil. E você realiza todas as metas. Realizar aqui no sentido de alcançar as metas. Por isso é importante ter virya, tem que ter essa reta energia. Que é o contrário da preguiça, né? Bem o contrário também do torpor, que está muito vinculado à preguiça, à letargia. Isso ocorre como resultado de eliminar as 5 faltas e de confiar nos 8 antídotos. Quais são essas 5 faltas e os 8 antídotos? Vamos recapitular aqui, que nós já vimos anteriormente. As 5 faltas são a preguiça, esquecer as instruções, o torpor e a agitação, eles entram como uma falta, e essa dupla, não aplicação e aplicação. Então, obviamente a preguiça vai me atrapalhar, esquecer as instruções também vai me atrapalhar, está faltando contínua lembrança.
Na preguiça está faltando energia. O torpor e a agitação vão estar relacionados também com a preguiça, vão estar relacionados com o apego, com o esquecimento das instruções. E a não aplicação do antídoto, ou a aplicação dos antídotos quando não é necessário. Quando eu estou meditando sobre A, e de repente eu pego um antídoto para B, sendo que eu não estou meditando sobre aquilo, não estou tendo problemas com aquilo nesse exato momento. Então, essa dispersão que ocorre. Essas são as 5 faltas. E há 8 antídotos. O primeiro é a base, que é a aspiração. A aspiração é a base de tudo. No Siksa Samuchaya, o Shantideva vai dizer que a aspiração, o que muitas vezes também vai ser traduzido como convicção, fé, é a base do Dharma. Sem isso, a pessoa não vai avançar no caminho, obviamente, porque se você não tem convicção, se você não tem uma boa convicção em relação à sua aspiração, por que se esforçar? Então, a base é a aspiração, e aquilo em que eu vou assentar, me assentar, para que eu consiga concretizar essa aspiração, que é o esforço. Eu vou ter que me esforçar no caminho. A causa para isso é a confiança, que aqui tem mais uma relação com convicção, com fé. Eu ter confiança, autoconfiança, né, de que eu sou capaz de fazer isso, e confiança no caminho também. E o efeito é a flexibilidade. É aquela flexibilidade mental em que a mente então começa a ficar mais maleável. Eu já não virei mais tanto um joguete dos kleshas, mas a mente agora está mais plástica, ela está mais inteligente. Eu consigo então direcionar melhor os meus estados mentais. Eu consigo então direcionar melhor a minha atenção. É flexibilidade nesse sentido. A mente está aberta para o Dharma, porque está um pouquinho menos embotada pelos kleshas. Não esquecer o objeto de meditação é outro antídoto. Reconhecer o torpor e a agitação, né, quando ele surge. Não achar que isso é eu sou assim, eu nasci assim. Não, isso são vícios que estão surgindo na mente. Eu tenho que reconhecê-los e enfrentá-los. Aplicar antídotos quando necessário. Então, a aplicação para eliminá-los e estabilizar a sua mente após a eliminação desses dois. Então, uma vez que esses dois são eliminados, a mente se estabiliza em shamatha. Tais são as excelentes instruções acerca de shamatha, ensinadas pelo grande mestre Kamalashila em seu Bhavanakrama. De novo, ele se reportando ao Kamalashila, um texto importantíssimo do budismo Mahayana indiano. E por Atisha, no comentário ao seu próprio Lamrim. Atisha também vai enfocar bastante nisso. Não caia no erro de pensar que tais instruções não são válidas, não sejam válidas para o veículo do mantra, né, que é o Tantra. A palavra Tantra e mantra nos textos budistas às vezes são usados como sinônimos, porque a invocação de mantras é uma prática tântrica, é um método esotérico. Então, não achar que no Tantra vale tudo e não precisa de nada disso. Precisa das mesmas coisas, precisa da aspiração, do esforço, da confiança, da flexibilidade mental, precisa recolher os sentidos, precisa de shamatha e de vipassana. Precisa de uma mente serenada. Para que os nossos veículos também, se a mente está serena, os nossos veículos sutis também ficarão mais serenados, mais harmônicos. Então, as práticas do Tantra, que vão afetar nossos veículos sutis, fluirão melhor por nós também, o que também vai influenciar a nossa mente, em contrapartida. Uma concentração útil, colocar a mente a serviço do Dharma. É o fundamento de todas as habilidades supramundanas. Então, se a gente quer ser útil, é focar os nossos esforços, focar a nossa mente a serviço do Dharma, a serviço de todos os seres. E isso vai ser o fundamento das habilidades supramundanas, das qualidades supramundanas, as qualidades de um Bodhisattva elevado, as qualidades de um Buda, que podem surgir se a pessoa seguir esse caminho. Já estamos quase no final aqui, falta pouco. Acho que talvez esse já seja o último slide. Então, esse Tiramati, que é outro Yogacara, vai dizer em seu comentário Madhyanta Vibhaga, de Maitreya. Ele vai falar sobre as 4 rotas a serem alcançadas que levam ao Samadhi. Lembrando aqui, de novo, né, há vários níveis de Samadhi. Então, alcançar a aspiração intensa. Se eu tiver uma aspiração intensa, a possibilidade da minha mente se fundir com o Dharma, se fundir com a virtude, repousar na virtude,
vai ser muito maior. Alcançar virya constante, né? O cultivar virya. Alcançar a análise vipassana do objeto de meditação, entender o que é aquele objeto, compreender aquele objeto, tanto racionalmente como também intuitivamente. De modo, então, que tendo essa compreensão desse objeto, eu me torne aquele objeto de meditação. Né? Essa é aquela virtude que está sendo evocada na prática meditativa. Ou que eu compreenda a natureza real dos fenômenos, a natureza última dos fenômenos, o vazio de existência inerente. E eu consiga me esvaziar também. E consiga, então, me unir a esse senso de vazio, me unir a shunya. Os 3 primeiros são chamados de samadhi da aspiração, que são esses 3 aqui que a gente viu. O primeiro é o samadhi de aspiração, né, essa aspiração intensa. O segundo é o samadhi entusiástico, que é essa geração de virya. E o terceiro é o samadhi analítico, que é a prática de shamatha. Alcançar a mente unidirecional, já tendo no contínuo mental sementes prévias de samadhi. Se a pessoa já tem sementes prévias, ou porque praticou antes nessa vida, ou porque vem praticando já há algumas vidas, quando a pessoa alcança essa mente unidirecional com certa facilidade, claro que ela vai ter que passar por esses 3 pontos, mas quando já vem mais fácil do que para outras pessoas, o quarto é chamado de samadhi da mente, o samadhi mental. Então, são esses 4 níveis, ou 4 possibilidades, né? 4 rotas que vão levar ao samadhi. A aspiração, virya, vipassana, e eu já ter sementes prévias, já ter experiências prévias com a prática meditativa, já tenho samskaras lá. Se eu tiver de vidas passadas, possivelmente esses samskaras vão querer ser ativados nessa vida. Vão querer, não que eles tenham não que sejam pessoas, né? Mas eles vão estar lá prontos para serem ativados na primeira oportunidade. Eles vão tentar se sobrepor a essa vida, a essa nossa vida atual. Porque os samskaras são esses padrões de comportamento que a gente alimenta, vida após vida. E isso é o nosso karma também, né? Tá ligado ao nosso karma. O nosso karma vai nos favorecer a talvez ter acesso a esses ensinamentos, se a gente já teve experiências passadas. Ou até mesmo nessa própria vida, se a gente se dedicou muito no passado. Então a gente já foi gerando também sementes prévias de samadhi e vai ficar cada vez mais fácil. Cada vez que a gente sentar para meditar, vai ficar cada vez mais fácil e vai ficar cada vez mais possível alcançar o samadhi.